Ezequiel 47, versículos de 1 a 12. Diz assim o texto: Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000. E era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado. Rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a campina. Entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Agora o nosso texto se encontra em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, versículos de 1 a 5. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Vamos orar. Rogamos agora, ó Deus, o teu auxílio e a tua bênção sobre nós. Ajuda-nos a todos a ouvirmos a tua palavra, a aprendermos mais sobre o Senhor e a amarmos mais ao Senhor, sobre a esperança bendita que o Senhor tem reservado a nós. Abençoa assim a tua pequena congregação, abençoe a todos aqueles que porventura vierem a ouvir este sermão. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, este sermão foi escrito e pregado pelo pastor Iraldo Luna. Meus irmãos, John Lennon, um cantor britânico, tendo feito parte da famosa banda Os Beatles, escreveu uma música que se tornou um dos maiores símbolos da esperança de paz,
Imagine. Nela, John Lennon diz: imagine não haver paraíso, nenhum inferno abaixo de nós, acima de nós apenas o céu. Imagine nenhum motivo para matar ou morrer, não havendo religião, imagine que não há posses. Não há necessidade de ganância ou fome. Não há uma irmandade de homens. Imagine todas as pessoas partilhando o mundo todo. E a música termina dizendo: você pode dizer que eu sou um sonhador. Espero que um dia você se junte a nós e o mundo viverá como um só. Ele fez essa música tentando levar as pessoas a imaginar uma terra sem conflitos, sem guerras, sem ambição, sem egoísmo. Mas pelo contrário, cheia de paz, igualdade entre os homens. Porém, John Lennon morreu sem ver a paz. Na verdade, ele foi assassinado. Ainda hoje, essa música é lembrada principalmente em dias de conflitos e guerras. Recentemente, a música foi tocada por um músico alemão em público, num dos lugares onde aconteceu um atentado terrorista na França. Isso levou muitas pessoas a chorar a dor provocada pelo mal e a nutrir uma esperança de paz futura. De fato, meus irmãos, pelo menos uma coisa é verdade nessa música: é que não há paz neste mundo. Tentar prover uma alternativa de alívio para a dor causada pelo mal apenas com o exercício da imaginação, tentando imaginar um paraíso no mundo com apenas homens bons, é de fato apenas imaginação. É o desespero humano em busca de uma paz que não existe, de uma paz sem Deus. Os dias em que o livro de Apocalipse foi escrito também não eram dias de paz. A igreja estava sofrendo sob a mão do terrível imperador Domiciano. O próprio apóstolo João dá testemunho disso, porque ele mesmo estava preso por causa do evangelho. Nós lemos neste mesmo livro, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Por isso, o livro do Apocalipse é conhecido como o livro do testemunho, porque esse é o seu objetivo, testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo. Por causa da perseguição, alguns cristãos estavam naufragando na fé, ainda outros estavam enfraquecendo, já outros batalhando pela fé como testemunhas de Cristo. Assim, o livro de Apocalipse foi escrito com o objetivo de encorajar a estes irmãos a testemunhar de Jesus Cristo, pois eles poderiam ter esperança em que iriam passar pelas tribulações, confiantes na vitória de Cristo sobre o mal. Então, o livro do Apocalipse não é um livro de enigmas e de simbolismos. É verdade que há muito simbolismo e sinais no livro, mas é uma mensagem de Jesus Cristo de esperança na vitória completa sobre o mal para a sua igreja e para que assim ansiemos estar com Deus. Este capítulo 22 é o final da última visão do livro. João está vendo o novo céu e nova terra, que ele chama de a cidade santa, a nova Jerusalém. Neste texto, Deus nos revela o céu para que, estando certos de que um dia tudo isso será restaurado, encontremos conforto nos dias em que as dores do pecado forem fortes. Por isso, o texto mostra como será a nossa reconciliação com Deus. A revelação enfatiza pelo menos 3 verdades nessa reconciliação na Nova Jerusalém. A primeira sendo, será como uma restauração bendita. Será como uma restauração bendita. A primeira coisa que João descreve nestes versos são as bênçãos dessa nova terra. A visão muda de uma cidade para um jardim. E a primeira coisa que ele descreve é que há um rio lá. Todos nós sabemos que um rio representa a vida. As grandes civilizações na história se formaram em torno de rios, porque por meio deles podemos ter água para beber,
para lavar, podemos ter um solo fértil para plantar. Enfim, um rio é algo vital para a vida humana. Nas Escrituras, a água do rio é sinônimo de refrigério. Um dos salmos mais conhecidos, que é o Salmo 23, fala de águas tranquilas. Leva-me para junto das águas de descanso, versículo 2. As profecias do Antigo Testamento fazem várias referências às águas do rio como um alívio. No livro de Isaías, o Senhor diz aos que antes foram presos, capítulo 49, versículos 9 e 10. Saí, e aos que estão em trevas aparecei. Não terão fome nem sede, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas. E no capítulo 55, versículo 1, diz: a todos os que têm sede, vinde às águas. Alívio, portanto, conforto. Mas este rio do novo céu e da nova terra é diferente de todos os outros. Porque apesar de sabermos que um rio representa a vida, João faz questão de descrever que o rio que ele estava vendo era o rio da água da vida, brilhante como cristal. Isso faz muita diferença, porque não era somente um rio com águas tranquilas, mas era um rio com a água da vida. No livro do Apocalipse, a referência à água da vida aparece em mais 3 passagens. Capítulo 7, versículos 15 a 17, o Senhor diz: e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Em todas as outras passagens, a água da vida é o consolo de Deus aos que sofrem com o pecado, é o refrigério para os que têm sede de justiça. Está claro que esta água não é água que tomamos apenas para o nosso corpo. A água da vida é a água que sacia a sede da nossa alma. Lá, na Nova Jerusalém, a sequidão da nossa alma será suprida. Sua água cristalina é a garantia de que não haverá mais sujeira, nem poluição, mas clareza e pureza. Ao contrário do rio de sangue, descrito em Apocalipse 14 e 20, que é um rio de impureza, morte e condenação. Este rio limpo e cristalino irá regar constantemente o nosso corpo e alma. E a garantia disso é que a sua fonte está no próprio Deus. Diz o texto que ela sai do trono de Deus e do Cordeiro. É importante destacar, irmãos, que não é a primeira vez que a Bíblia fala de um rio vindo de Deus para trazer vida. No Antigo Testamento já havia profecias que anunciavam isso. Em Ezequiel 47, 1 a 12, o texto que lemos, o profeta fala de águas que saíam de debaixo do templo e corriam para o oriente, formando um rio. Essas águas se espalhavam em todo ser vivo que tinha contato com elas, viviam. Até no Mar Morto, onde nenhum ser vivo podia estar, daí o seu nome. Ao ter contato com estas águas, qualquer ser ficava saudável. Está claro aqui que o fluir abundante da vida vem de Deus. Esta própria água vem do Senhor. No versículo 2, João nos apresenta a visão completa. Agora fica claro que esta visão é a visão de um jardim. Vamos ler o versículo 2. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O texto fala de uma praça, que na verdade é uma espécie de uma estrada larga, que fica entre uma extremidade e outra do rio. No meio dessa praça há uma árvore, que é chamada de a árvore da vida. Meus irmãos, toda essa descrição dos versículos 1 e 2 nos dá a imagem de outro lugar, o Éden, o jardim do Éden. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 10. Gênesis 2, 8 a 10.
E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. Vemos em Gênesis capítulo 2, versículos 8 a 10, um jardim, uma árvore e um rio. Uma atenção especial é dada a essa árvore porque ela ficava no meio do jardim. Exatamente como fica a árvore de Apocalipse 22. E ela era chamada de a árvore da vida. O Senhor Deus diz, em Gênesis 3, 22, que essa árvore era a árvore que tinha o poder de fazer o homem viver eternamente. Só que o homem, depois da queda, foi proibido de comer dessa árvore. Foi lançado fora do jardim. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo isso acabou. Que depois da queda, a comunhão entre Deus e o homem foi quebrada. O homem foi tirado do jardim porque era o lugar em que Deus tinha comunhão com ele. Depois disso, a queda e maldição. O homem se tornou maldito, perdeu os privilégios da comunhão com Deus. Tornou-se digno de todo castigo, inclusive da morte, o principal agente da maldição. Ele não teve acesso à árvore da vida, e isso é o que está claro no texto de Gênesis. Mas em Apocalipse 22, versículos 1 a 2, vemos exatamente o contrário. O paraíso está de volta, mas agora em outro contexto. Primeiro, há um rio que vem diretamente de Deus, que nos rega com a vida continuamente. Segundo, nós comemos da árvore da qual Adão foi proibido de comer. A árvore da vida que é regada pelo rio da água da vida. O fruto dessa árvore é contínuo. Não há estação certa para dar o seu fruto, porque ela sempre dará o seu fruto, mês a mês. Até as suas folhas trarão cura. Se as folhas trazem cura, que dirá os seus frutos? Que lugar pode ser mais frutífero e prazeroso do que o lugar regado pelo próprio Deus? Meus irmãos, esta água e os frutos dessa árvore nos farão provar o verdadeiro sabor do céu. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, é o jardim do prazer restaurado, o jardim do Éden restaurado. Gênesis capítulo 2 é o início da nossa comunhão com Deus, e Gênesis 3 é o fim dessa comunhão, a nossa queda. Apocalipse 21 é o fim da queda, e Apocalipse 22 é o início da nossa comunhão com Deus. O capítulo 22 de Apocalipse é a consumação de Deus de toda a sua recriação. É quando o Senhor de fato concretiza todo o plano de restaurar o mundo, quando ele torna realidade a restauração da criação e principalmente de sua comunhão com o homem. Por isso, a conclusão do versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Em comunhão com Deus, os homens desfrutarão de cura. Não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Mas a cura pela árvore sempre nos fará lembrar de nossa salvação e libertação da maldição do pecado. Essa cura no novo jardim fará com que a obra de Cristo esteja sempre presente em nossa vida, porque nos lembrará da cura e do perdão que obtivemos dele. Adão e Eva foram expulsos do jardim como punição pelo pecado e foram impedidos de desfrutar da árvore da vida. Nessa expulsão encontraram desprazer e sofrimento. Na queda, a terra foi amaldiçoada, mas tudo o que é maldito será banido. Aqui, tudo o que é maldito será banido. A criação tinha se tornado maldita, mas desfrutará finalmente de bênçãos. Em Gênesis 3, vemos a esposa do primeiro Adão pecando e sofrendo as dores da condenação. Em Apocalipse 22, vemos a esposa do segundo Adão desfrutando das bênçãos do seu casamento com ele. Então, Gênesis começa com a criação, o jardim e o após-queda. Apocalipse termina com a recriação, o jardim restaurado e a reconciliação. Por isso, a presença do Cordeiro. Se os irmãos notaram, há uma pessoa a mais na comparação entre os dois jardins.
Esse jardim é diferente dos outros porque somente nele encontra-se o Cordeiro. Dele também flui a água que rega o jardim e a árvore da vida. Essa restauração de todas as coisas e principalmente da nossa comunhão com Deus só foi possível por causa dele, do Cordeiro. O que Cristo começou na cruz do Calvário encontra a sua realidade aqui. Em Colossenses capítulo 1, 19 a 22, Paulo diz que houve paz pelo sangue de Cristo da sua cruz. E com isso Deus reconciliou todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, inclusive a nós com ele. Mas no paraíso, Cristo não estará mais na cruz. Estará sentado no trono. Isso quer dizer que a nossa comunhão e reconciliação com Deus não será mais pela fé, será algo real. Deixe-me perguntar uma coisa. Você acha que Adão teve uma comunhão abençoada com Deus? Você pensa que Adão teve muito mais bênçãos do que desfrutamos hoje? Saiba, porém, de uma coisa. Você terá muito mais no novo jardim, no paraíso. Do fruto que Adão não pôde nem estar perto, você irá comer para sempre. Na consumação, a nossa relação com Deus será superior à que Adão e Eva tiveram no paraíso, porque será uma intimidade plena e consumada. O segundo ponto, meus irmãos, do nosso sermão é: essa reconciliação será como uma intimidade consumada. Será como uma intimidade consumada. Diz o versículo 3 na parte B: nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Na Bíblia, o trono é o privilégio de um rei. É o seu lugar que não divide com ninguém. E dele só se aproxima quem o rei permite. Apenas os mais próximos do rei podem se achegar ao trono. Vejam, porém, como a Escritura descreve o trono de Deus. Em Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 5, o texto diz que há um alto e sublime trono. E apenas a aba de suas vestes enchia um templo. Serafins voavam por cima. Serafins são anjos que queimam como fogo. Eles cobriam o rosto e os pés como um sinal de reverência e temor. Quando Deus falava, as bases do lugar tremiam e tudo se enchia de fumaça. Quando Isaías viu aquilo, exclamou: ai de mim, estou perdido. Agora, na visão de João em Apocalipse, o trono de Deus com o Cordeiro está no jardim. A glória de Deus do seu trono, tão distante até mesmo dos anjos que temem diante dele, está diante de nós no jardim. E João diz ainda no versículo 3 que nós o serviremos. Servir aqui não é como um servo servindo ao seu senhor, mas como adoradores adorando ao grande Deus, o seu trono. Será uma adoração constante como aqueles anjos que louvam a Deus. Não estaremos diante do trono de Deus com medo por causa dos nossos pecados, mas em adoração. Será uma aproximação com intimidade. Talvez alguém possa dizer: mas eu tenho intimidade com Deus em Cristo. Sim, é verdade, mas não como diz o versículo 4. Contemplarão a sua face, e nas suas frontes está o nome dele. Você já viu uma cena como essa antes? Quem já foi a um casamento viu o momento em que o noivo e a noiva se olham. O véu da noiva é tirado e eles se veem. Este versículo 4 nos mostra a intimidade de um casamento que agora está consumado. Veremos a face do Senhor de perto como a noiva contempla a face do noivo. Deus verá em nós a sua marca, o seu próprio nome. Quão íntimo será esse momento? Não no alto e sublime trono, mas face a face. Nenhum homem pôde contemplar a face de Deus nessa vida, mas nós o veremos. Salmo 42, versículos 1 a 3, descreve o ver a face de Deus como um momento de consolo para nossas lágrimas. O noivo estará lá conosco frente a frente. O seu nome estará em nossa testa como um sinal de que nós pertencemos a Ele. Estaremos seguros e protegidos de qualquer investida contra nós, diferentemente do sinal da besta. Esta marca da besta dá àqueles que têm uma vantagem política e econômica, é trazida àqueles que têm essa vantagem, mas traz sobre eles a ira de Deus.
Eis a diferença entre os que têm o selo de Deus e a marca da besta. Os que receberam o sinal da besta serão condenados por meio dele. Apocalipse 14:10 diz que o adorador da besta que recebeu sua marca beberá o vinho da cólera de Deus, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo. Já os selados com o nome de Deus recebem livramento do castigo, porque eles terão o nome de Deus na testa e serão sua propriedade particular. Quem poderá tocar em nós? Quem poderá nos tirar da mão do Senhor? Ele estará diante de nós e teremos na nossa testa o seu nome. A nossa intimidade com Deus estará consumada e assim viveremos para sempre. É assim como o texto termina, com a eternidade vivida diante do Rei. Em terceiro lugar, meus irmãos, essa reconciliação será num reino eterno. Essa reconciliação será num reino eterno. O versículo 5 mostra como será a nossa eternidade com Deus. Ele não é apenas o encerramento da visão da Nova Jerusalém, a cidade paraíso, como também é o fechamento de toda a visão do livro. A visão de Apocalipse termina como começa o livro de Gênesis, a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis começa com luz, e Apocalipse termina com luz. Porém, o livro da Revelação de João termina de um modo diferente. Não sabemos exatamente como foi essa luz, porque os luzeiros só foram criados no quarto dia. De qualquer forma, mesmo quando a luz foi criada, as trevas continuaram. Tanto é que Deus fez separação entre dia e noite. E assim começa a criação. Já Apocalipse termina de modo diferente. O texto começa dizendo: já não haverá noite, não haverá trevas, nem haverá luzeiros. Então, qual vai ser a luz? Qual será a fonte de luz? O próprio Deus. A razão de não precisarmos de nada para iluminar é porque o nosso Senhor será a própria luz. O Senhor Deus brilhará sobre eles. Aqui está a recriação de Deus. O Senhor será a nossa luz. Quem poderá ali estar em trevas? Ninguém. Não haverá sol, pois não haverá dias finitos. A relação entre a luz e as trevas é a relação entre o dia e a noite. Mas não haverá dias para serem contados, porque ali estaremos diante da eternidade. Estaremos reinando eternamente com Deus. Em Daniel, capítulo 7, versículo 27, nós lemos: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Equilíbrio, harmonia, paz entre os homens. Não haverá nada disso, mas reino, e Deus será a nossa luz. Apocalipse tem relação com coisas futuras, mas coisas futuras que interferem no modo como nós vivemos hoje. Como está, meus irmãos, o nosso anseio pelo céu? A estratégia de Satanás é fazer com que nos esqueçamos dele. Cristo, porém, termina o livro do Apocalipse com a visão dos céus para que este seja o nosso anseio. Meus irmãos, as delícias do céu nos esperam. Eu não sei qual é o sabor do céu, mas eu tenho certeza de uma coisa: será infinitamente melhor do que qualquer imaginação e será real, será vivido com Deus eternamente. Que testemunhemos de Cristo nesse mundo agora, desejosos para estar no novo paraíso, para que não nos iludamos com as ofertas de Satanás. Temos expectativas deste grande dia, do dia em que estaremos com Deus face a face, e que nenhuma maldita culpa e ofensa nos perturbará. Maranata, Senhor Jesus, vem logo. Amém.